neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Ó vale do Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Bem cedo os nossos anseios hão de se realizar. Não mais teremos receios, nem aflições pesar. Lá junto ao trono divino, os salvos cantarão doces acordes de um hino que fala de perdão. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar.
Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é correto e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. Notemos, ouvintes amados, com bastante interesse sobre o que acabamos de ouvir. Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados. Naturalmente que não é aquela confissão legalista, mecânica, tradicional, mas uma confissão precedida, inspirada, dirigida por um verdadeiro arrependimento, com lágrimas de arrependimento, e fazermos o que é correto. Se tem um povo que tem que fazer o que é correto, é o povo que é cristão. Porque em tudo este povo é ensinado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O cristão tem um coração que é uma bússola. Se o seu coração acusa, ele não prossegue. Se o seu coração não acusa, ele fica em paz com Deus. Porque sob o seu peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Então, fazer o que é correto é para o cristão. E rogar a Deus por sua misericórdia e clamar a Deus. Que tal quando a mãe clama pelos seus filhos, pelo seu esposo, quando um pai clama pelos seus filhos, pela sua esposa? Nós vemos isto na Bíblia Sagrada, mães se humilhando pela libertação de filhos. No caso da mulher sirofenícia de Nação, buscando a libertação de sua filha e alcançando-a através da humildade, da fé em Jesus Cristo. Se estamos dispostos a confessar os nossos pecados e fazer o que é correto, e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. A estas alturas, o pedido mais sábio, mais inteligente do dia é: dá-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, eu tenho tudo o que preciso. Tendo o Espírito Santo, eu saberei sair, saberei entrar, subir e descer, deitar-me e levantar-me. Eu saberei como olhar, como pensar, como vestir, como escutar, como pegar e assim por diante. O Espírito Santo de Deus é uma promessa especial àqueles que são chamados por Deus. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. São João, capítulo 16, versículo 7. Notemos que São João Batista veio introduzir a Jesus Cristo. Apontou-o como Cordeiro de Deus.
E assim que Jesus Cristo entrou em ação, João saiu de cena, conforme já notamos, sem nenhum intermediário entre João e Jesus Cristo. Mas como João o havia apontado como cordeiro, então Jesus Cristo tinha que pisar na terra, tinha que subir a cruz, o Calvário, morrer, ser crucificado, não é? Derramar o seu sangue, porém ressuscitar no terceiro dia. E logo então, ele seria derramado sobre a sua igreja. Jesus não podia entrar em cena sem que João saísse fora de cena. O Espírito Santo não podia entrar em cena sem que Jesus Cristo saísse fora de cena. Por isso ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Nós sabemos que este Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo, de maneira alguma, o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aí já está a promessa de que aquele que voltaria era aquele mesmo que habitava com eles, só que desta feita em espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São João capítulo 14, versículo 17, versículo 18. Então, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim a pessoa de Cristo na sua igreja. Mas Cristo tinha que sair de cena, humanamente falando. O seu corpo, ele tinha que sair da terra, subir para o Pai, para que então fosse derramado na sua igreja. O profeta desta era, falando do sétimo anjo, do ministério do sétimo anjo, no sétimo selo, ele diz: você vai dizer, o irmão Branham está tratando de fazer-se um servo ou um profeta ante Deus. Sim, alguém poderia pensar que o profeta estava se fazendo um profeta de Deus. Não, mas quem o fez um profeta de Deus foi o próprio Deus. Não foi ele. Pela sua mensagem, pelo que ele realizou. Agora, ele sabia descrever perfeitamente o que é que o sétimo anjo faria aqui na terra. Ele sabia descrever perfeitamente o que é que Elias viria fazer aqui na terra. Nesta quarta manifestação de Elias, do espírito de Elias, ele sabia, então ele descreveu tudo o que esse sétimo anjo faria. E logo no sétimo selo ele diz: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Se referindo ao sétimo anjo. Ele nunca dizia sou eu, mas ele estava se referindo ao sétimo anjo. Talvez este ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Mas aí há uma condição, se assim é. Em outras palavras, se não sou eu este sétimo anjo, e simplesmente eu fiz um fundamento para o sétimo anjo, então eu deixarei a terra, eu irei, e ele entrará em cena. Mas o fato é, meus ouvintes, que ali estava havendo uma profecia. De fato, quem estava falando ali era a coisa tão humilde do século, com a mensagem poderosa, realizando mais sinais, mais prodígios do que o próprio Jesus em carne fez aqui na terra. Ressurreições e coisas tremendas sendo feitas por aquele ministério, o próprio Jesus Cristo fazendo
porque ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e, se possível, fará maiores ainda do que estas. São João capítulo 14, versículo 12. Então ali estava aquele que creu, ali estava o sétimo anjo. Agora ele, como homem, dizia: se não sou eu deixarei o lugar para esta grande pessoa. Ele não estava se referindo a um oitavo anjo. Mas o que aconteceu foi isto: é que a sua mensagem serviu de fundamento na verdade. Serviu de fundamento para quem? Para um homem? Não. Serviu de fundamento para o próprio Cristo se manifestar em sua noiva, naqueles que crescem em sua mensagem, na mensagem do sétimo anjo. Por isso, na visão além da cortina do tempo, eles disseram: nisto estamos descansados, nisto estamos esperando, nisto estamos confiados. São os convertidos de sua mensagem, que estão confiados em sua mensagem, porque ela é a mensagem precursora. Ele não é Deus, mas a mensagem é Deus, porque é a palavra, e a palavra é Deus, a palavra é Cristo. E como quando João Batista estava aqui na terra, Cristo se manifestou, assim também agora o sétimo anjo, Elias, estava na terra, quando a coluna de fogo desceu mais uma vez, se manifestou, encontrando aqui na terra o sétimo anjo, um homem no qual ele pôde trabalhar, pôde falar, pôde enxergar as coisas. E aquele homem permanecer humilde, porque é difícil Deus usar um homem, e aquele homem permanecer humilde. Logo ele alcança fama, logo ele se torna um grande líder. Mas aquele se permaneceu humilde e foi se diminuindo cada vez mais, para que Cristo se manifestasse na igreja. A palavra foi crucificada. O Elias apontou o cordeiro foi crucificado. O Elias vem novamente e aponta o cordeiro, sangrento, abrindo os selos, abrindo o livro do Apocalipse. E logo esta palavra foi crucificada. Não houve um intermediário aí mais. E não haverá sim apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores. Isto sim, haverá na noiva, mas a voz estará na noiva. Vocês precisam guardar isto, porque quando alguém aparecer aí como um intermediário entre Cristo e o sétimo anjo, você dirá: isto é falso, isto não vem de Deus, isso não combina de maneira alguma com a mensagem. Ele disse: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Sim, ele está se referindo ao sétimo anjo, mas algo teria que se manifestar de verdade com a sua partida. E isto o que é? É a dinâmica, é Cristo se manifestando em seu corpo, porque assim que Cristo saiu de cena, logo o Espírito Santo, mesmo Cristo, desceu em forma de Espírito na igreja, não em um homem, mas desceu em apóstolos, em profetas como Ágabo, Paulo e outros daqueles dias, evangelistas como Filipe, diáconos como Estevão. Oh, como a verdade me faz vibrar a alma! Então Cristo saiu de cena para poder o Espírito Santo entrar em cena. O sétimo anjo tinha que sair de cena, Elias tinha que sair de cena, para que então a sua mensagem, que é Cristo, a palavra revelada, o Logos de Deus, fosse derramada, introduzida nos sinceros revelados, nos verdadeiros eleitos, chamados por Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu costumo deixar a minha alma vibrar com a verdade.
Eu gosto de crer na palavra de Deus. Gosto de dizer, creio em ti, Senhor. Porque se eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em Deus. E por que eu, como homem, vou descrer em Deus, quando até os próprios demônios creem nele? Terá que haver uma diferença. Eu creio e obedeço. Estou falando no lugar de um cristão. Estou falando no seu lugar, irmã. Estou falando no seu lugar, irmão. Eu creio e obedeço. O que vale dizer, você crê e obedece. E a quem obedece, está reservado o direito de ser templo do Espírito Santo, de Cristo ser derramado sobre ele. A casa de Raabe estava reservada para Deus. A misericórdia estava ali, porque ela obedeceu a mensagem do mensageiro. Ela expôs o sinal, o cordão vermelho estava tremulando, apontando para o seu resgate, embora sendo uma meretriz. Creu na palavra de Deus, creu no mensageiro de Deus, expôs a mensagem, expôs o sinal. Então ela estava dizendo assim, eu creio em ti. Com aquela cena, ela estava dizendo, eu creio em ti, Senhor. Quando você vê uma mulher santa, piedosa, uma moça santa, piedosa, vestida como as santas mulheres, ela está dizendo para o mundo que crê no Senhor, que crê na palavra que Sara creu, que Maria creu. Você crê na palavra que João creu, que Pedro creu. Nós cremos na mesma palavra que Elias creu. Ele saiu de cena, ele foi embora, mas ele foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, ungindo apóstolos, profetas, evangelistas, diáconos. E ele, o Elias, saiu fora de cena, o sétimo anjo, mas a coluna de fogo está aí, sendo derramada sobre a noiva, sobre os eleitos, na verdadeira dinâmica do Espírito Santo, para vibrar as almas com o que é verdade e nunca ser enganado por aquilo que é mentira. Eu creio em ti, Senhor. Deus amado, ajuda-nos a mostrarmos para o mundo que somos crentes no Senhor com a nossa vida. Manifesta, Senhor, o teu sinal em mim e em todos que têm crido na mensagem, no Logos de Deus, na palavra vivificada pelo Espírito Santo nesta era. Derrama dinâmica, move o molho sobre o teu povo, Senhor, e ajuda os teus filhos saltarem com vida para uma vida de oração, de fé e de amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.